Capítulo 874. Compreendendo as leis do tempo. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Li Ming de costas no chão. Suas mãos tremiam um pouco e uma pequena poça de sangue já estava aparecendo embaixo dele. Olhando para seu próprio corpo, Li Ming ficou muito feliz mesmo quando ele balançou a cabeça ironicamente. Todos os meridianos em seus braços foram quebrados, e até mesmo alguns dos meridianos de seu corpo foram danificados. Suas duas mãos seriam temporariamente inúteis. A palavra dor no portão da dor continha as implicações de uma faca de dois gumes. Abrir o portão da dor causaria danos ao artista marcial, e enquanto lutava usando o poder do portão da dor, isso também causaria um fardo no corpo de um artista marcial. Assim, esta foi a razão pela qual o portão da dor era o último dos 4 primeiros portões dos 8 portões internos escondidos. Somente abrindo o portão da cura e o portão do limite, o que poderia mudar drasticamente as propriedades físicas de um artista marcial, eles seriam capazes de resistir aos efeitos colaterais do portão da dor. Quando Li Ming olhou para suas mãos, ele desistiu de cruzar a segunda etapa da destruição da vida por enquanto. Normalmente, esses tipos de feridas podem ser curados em alguns dias com os poderes regenerativos de Li Ming. Mas as feridas trazidas pelo portão da dor durariam mais de um mês. Além disso, durante este período de tempo, sua condição física e todos os aspectos de sua força de combate diminuiriam muito, antes de lentamente voltar a um pico ainda maior. Houve uma sensação de se destruir para criar algo ainda melhor. Mas durante esse tempo, Li Ming não planejou simplesmente descansar. Ele planejava meditar sobre os pergaminhos de Jade da lei do tempo e espaço que o ancião da boa fortuna deixou para trás. Em particular, os registros referentes ao conceito de tempo. Li Ming estava extremamente interessado nesses. Com os meridianos em seus braços arruinados e incapazes de conectar energia através de seu corpo, a força atual de Li Ming era ainda pior do que a de alguns artistas marciais de baixo nível. Ele simplesmente montou uma carruagem divina que era puxada por 8 pássaros dourados que se pareciam com fênix, voando pelos céus das montanhas do clã abandonado por Deus. Ele gostava de ver as várias belas flores de árvores, meditando nas leis do tempo com conforto. Embora o reino dimensional do clã abandonado por Deus estivesse coberto de camadas de formações de matriz, Shibai ainda enviava muitos guarda-costas para acompanhá-lo. Havia até mesmo muitas belas empregadas que o serviam, atendendo a todas as suas necessidades meticulosamente. Enquanto Li Ming estava na carruagem divina, envolto em seda, pano e joias, seus belos e requintados olhos de jade voltados para o mundo, ele parecia um nobre príncipe. Este era um tipo de vida que muitos artistas marciais desejavam. Por exemplo, na Nyunvang, do Mar do Sul, ou muitos dos príncipes e princesas dos 4 reinos divinos, seriam acompanhados por música celestial quando saíssem para viajar. Eles teriam soldados divinos limpando o caminho para eles com bestas santas puxando sua carruagem. Enquanto isso, eles teriam um grande número de lindas jovens empregadas e concubinas, abraçando essas mulheres na esquerda e na direita. Li Ming nunca pensou que um dia ele também desfrutaria de uma vida semelhante. Depois de descansar por 40 dias, Li Ming finalmente sentiu sua força lentamente retornar ao seu corpo. Os meridianos de seus braços haviam sido quase completamente restaurados e não havia mais nada em suas duas mãos além de cicatrizes extremamente fracas que pareciam marcas d'água. Não se podia nem vê-las, a menos que se olhasse bem de perto. Estas eram cicatrizes deixadas pelo portão da dor. Depois que mais tempo se passasse, até mesmo essas desapareceriam, se revelando apenas quando ele abrisse o portão da dor. Nesse momento, Li Ming também seria capaz de explodir com sua energia mais forte, alcançando instantaneamente quase 2 milhões de jins de força. Depois disso, Li Ming sentiu que sua força estava crescendo a cada dia. Os músculos de seu corpo cresciam com belas linhas definidas, acentuando uma beleza suavemente estética que era suave e poderosa ao mesmo tempo. Ele sentiu como se tivesse renascido mais uma vez. Seu corpo tinha sido preenchido com força infinita, como se ele pudesse levantar uma montanha acima de sua cabeça. O que Li Ming mais desejava fazer agora era encontrar um oponente poderoso para lutar.
Infelizmente, ninguém abaixo do Reino Mar Divino era mais seu oponente, e quanto aos mestres do Reino Mar Divino como Shibai, ele não era capaz de derrotá-los. Dentro do continente da queda do céu, nos infindáveis últimos 100.000 anos, era extremamente raro que um artista marcial da destruição da vida pudesse pular e lutar contra um mestre do Reino Mar Divino. Primeiro, isto porque havia uma lacuna enorme entre a destruição da vida e o Reino Mar Divino, e cada pessoa capaz de invadir o Reino Mar Divino era um orgulhoso filho do céu, um gênio incomparável de sua era. É claro que as potências do Reino Mar Divino que não podiam entrar no Reino Mar Divino antes dos 100 anos de idade e terem que confiar nas chances de sorte para fazer isso eram apenas as mais fracas das potências do Reino Mar Divino. Apenas aqueles artistas marciais que entraram no Reino Mar Divino através de suas próprias forças poderiam ser considerados verdadeiros talentos de pico do nível imperador. Para cruzar reino para derrotar um orgulhoso filho do céu, era preciso ser um gênio ainda mais monstruoso. Não era mais fácil falar do que fazer. Talvez aqueles 6 espíritos malignos que eu vi no Pântano Negro de 8.000 milhas que estavam puxando o caixão fantasmagórico de bronze possam ser capazes de me dar uma batalha saudável. Aquele caixão fantasmagórico de bronze ainda ecoava na mente de Li Ming. Apenas em que nível estava a existência adormecida? Li Ming balançou a cabeça, não pensando mais nessas coisas enquanto continuava a perceber as leis do tempo. As leis do tempo que o ancião da boa fortuna deixou para trás eram extremamente misteriosas, o suficiente para manter Li Ming em transe. Depois de mergulhar dentro delas, várias horas se passaram em um instante. A impressão de Li Ming foi que as heranças de conceito do continente da queda do céu eram muito mais limitadas do que as do reino dos deuses. Mas, o pergaminho de Jade com o conceito de tempo que o ancião da boa fortuna deixou para trás, na verdade, tinha algumas dicas diretas sobre a fonte do grande Dao. Isso simplesmente era como as heranças do reino dos deuses. O ancião da boa fortuna entrou em um reino místico deixado para trás no continente da queda do céu, e obteve uma herança do reino dos deuses. Não importa o quão talentoso fosse um artista marcial, eles ainda tinham que ter algum tipo de base para deduzir conceitos e leis ainda mais profundos. Era impossível formar um conjunto de leis do nada. Todos os sinais indicavam que 100.000 anos atrás, as artes marciais do continente da queda do céu eram gloriosas, contendo até mesmo um mais ínfimo indício do esplendor do reino dos deuses. O ancião da boa fortuna viveu por 8.000 anos. Era impossível contar quantos lugares ele tinha visitado ou quantos reinos místicos ele havia explorado. Não era estranho que ele tivesse tal herança. Eu me pergunto por que o ancião da boa fortuna emprestaria esses preciosos pergaminhos de Jade para mim. Quando Li Ming estava pensando em voltar ao seu quarto e praticar algumas das leis registradas nos pergaminhos de Jade, neste momento, a chama de um talismã transmissor de som brilhou na frente dele. Esta foi uma mensagem de Shibai. A mensagem era simplesmente, por favor, venha ao Palácio dos Anciões. Li Ming ficou surpreso. Este deve ser um assunto sério para Shibai querer falar com ele pessoalmente. Quando Li Ming chegou ao Palácio dos Anciões, viu que Shibai o velho mascarado já estava o esperando por ele. O velho mascarado era o segundo ancião supremo do Reino Mar Divino do clã abandonado por Deus. Ele era extremamente misterioso e raramente falava. Até Li Ming não sabia o nome dele. Em uma mesa na frente de Shibai foram colocadas 2 cartas. Enquanto Li Ming olhava para os selos as marcando, ele viu que vinha do reino divino das 9 fornalhas e do reino divino da forja sublime. Yang Yun do reino divino das 9 fornalhas, e Yi King Fen, do reino divino da forja sublime enviaram uma carta. Deu uma olhada nelas. Shibai balançou o dedo e as 2 cartas voaram para as mãos de Li Ming. Li Ming estava originalmente calmo, mas enquanto ele lentamente as lia, achou cada vez mais difícil manter a calma. Quando Li Ming terminou de ler as 2 cartas, ele soltou um longo suspiro. As 2 cartas falavam do mesmo assunto. Era que o Templo das Maravilhas que existia no Mar dos Milagres havia aparecido nos céus acima do Pântano Negro de 8.000 milhas. Quando Li Ming se juntou a Yang Yun no banquete das 9 flores, ele ouviu um príncipe da forja sublime mencionar o Templo das Maravilhas.
Este templo era extremamente fantástico e dizia-se que só aparecia nas áreas mais profundas do Mar dos Milagres. Apenas alguns anciões supremos do Reino Mar Divino que tinham entrado profundamente no Pântano Negro de 8.000 milhas conseguiram identificá-lo à distância, e até mesmo eles se sentiram como se estivessem olhando para nada mais que uma miragem. Ninguém jamais havia voltado vivo do Mar dos Milagres, e até mesmo se aproximar dele era perigoso, muito menos investigar o templo. Apenas uma grande besta aleatória do Mar dos Milagres seria capaz de devorar facilmente um ancião supremo do Reino Mar Divino. Mas agora, por alguma razão desconhecida, o Templo das Maravilhas apareceu nos céus do Pântano Negro de 8.000 milhas, pela primeira vez na história que se conhecia. Enquanto Li Ming pensava nisso, ele imediatamente se lembrou do caixão fantasmagórico de bronze que ele havia encontrado antes. A existência que dorme dentro dele pode muito bem ter vindo do Mar dos Milagres. Depois que ele viu aquele caixão de fantasmagórico de bronze, o Templo das Maravilhas saiu do Mar dos Milagres. Era natural associar os dois quando havia tal coincidência. Como os dois eram relacionados, era mesmo possível que o Templo das Maravilhas fosse o Palácio da Existência dentro do caixão. Olhando novamente, parecia que os 4 reinos divinos já tinham usado vários métodos para investigar o Templo das Maravilhas no dia anterior. O Mar dos Milagres era conhecido como uma zona proibida mortal, e o Templo das Maravilhas também era provavelmente um lugar amaldiçoado. Mesmo sabendo que havia chances de sorte dentro que desafiavam a vontade dos céus, ninguém se atreveu a correr imprudentemente com medo de que eles nunca seriam capazes de voltar. O Reino Divino de Azura enviou marionetes de abate para investigar. O Reino Divino das 9 Fornalhas, o Reino Divino da Forja Sublime e o Reino Divino das 7 Estrelas também enviaram marionetes ou inimigos que eles plantaram selos de escravidão para investigar o Templo das Maravilhas. Em cerca de um mês eles teriam seus resultados. Nessa época, eles avaliavam os riscos e decidiriam se deveriam entrar ou não. Atualmente, toda a periferia do Pântano Negro de 8.000 milhas tinha sido bloqueada pelos 4 reinos divinos e era impossível entrar. Yang Yunyou e King Feng enviaram essas cartas porque queriam perguntar a Li Ming se ele gostaria ou não de explorar o Templo das Maravilhas com eles. Li Ming estava cheio de desejo e curiosidade pelos segredos do Mar dos Milagres. Com a personalidade de Li Ming, ele normalmente teria feito essa viagem. Mas agora, com o grande inimigo que era Situa Ocean flutuando em cima de sua cabeça, ele não pôde deixar de pensar solenemente em sua decisão. Li Ming não achou que fosse capaz de escapar de Situa Ocean, mesmo depois de abrir o portal da dor. No reino místico, o reino divino de Azura simplesmente não se importaria com o decoro. Uma vez que Li Ming foi morto, o que o clã abandonado por Deus poderia fazer? Se ele morresse, que uso haveria em matar Situa Ocean? E além de Situa Ocean, ele temia que personagens como o Imperador Divino Supremo das 9 Fornalhas e o Grande Tio Imperial da Forja Sublime aparecessem. Essas pessoas eram existências que Li Ming não poderia ter a esperança de enfrentar. Eles poderiam, externamente, estar em bons termos com ele, mas naquele reino místico com enormes benefícios por toda parte, quem sabiam exatamente o que fariam? Pequeno irmão Lin, eu não acho que você precise correr esse risco, Shibai disse lentamente depois de considerar o assunto por um momento. Por causa da maldição na linhagem de meu clã abandonado por Deus, nós somos incapazes de deixar este reino dimensional por um longo período de tempo. Este tipo de reino místico provavelmente não será explorado em 3 a 5 dias, então é impossível para nós irmos. E, na verdade, mesmo que tenhamos ido com você, se deixarmos a proteção da grande matriz do coração do reino, não seremos mais páreos para o reino divino de Azura. E se você for sozinho, estará em extremo perigo. Situa Ocean pode ser usada para ameaçar o reino divino de Azura, mas é impossível para você levá-la junto como um amuleto protetor. Eu entendo, Li Ming assentiu. Embora ele gostasse de se aventurar e explorar, ele certamente não entraria em um reino místico com uma chance tão baixa de sobrevivência. Ele só podia dizer que era um conjunto de circunstâncias infelizes. No entanto, o que Li Ming não esperava era que apenas um dia depois, outra carta chegaria.
Esta carta era do Ancião da Boa Fortuna. Ele pretendia entrar no Templo das Maravilhas, e se Li Ming desejasse ir, ele também poderia levar Li Ming junto. Ancião da Boa Fortuna. O coração de Li Ming se moveu quando ele respirou fundo.